Nós vamos falar agora de equipes de alta performance. Equipes de alta performance são equipes que praticamente andam sozinhas e entregam muito resultado para as organizações. São formadas por especialistas na área. Os membros que fazem parte desse tipo de equipe são muito entrosados, eles resolvem problemas rapidamente, conflitos quando surgem são mínimos e são rapidamente resolvidos, e o importante destacar é a participação do líder nesse contexto. Imagina que o líder tem uma ou mais equipes de alta performance, quer dizer que essas equipes ou essa equipe entrega resultado destacadamente e frequentemente. E como é que ele deve atuar? Ele deve atuar inspirando a equipe, dando direção, mais do que ficar só tentando puxar esse tipo de equipe. Por que isso? Equipes com essa característica, elas andam praticamente sozinhas. Elas puxam ao invés de serem empurradas pela liderança ou pela gerência. Então elas sempre estão à frente do que precisa ser feito e entregam o que é esperado e muito além do que é esperado. Na minha vivência profissional, eu já vi isso diversas vezes. Eu tive a oportunidade de ver isso bem de perto. Onde eu trabalhei tinha um grupo de automação muito unido, muito direcionado à entrega de resultados, e eles tomavam conta de vários equipamentos de alta performance, equipamentos que rodavam 24 horas por dia, e a parada por problema era mínima. Por quê? Porque a forma com que eles trabalhavam no desenvolvimento dos equipamentos e principalmente nas rotinas de manutenção era exemplar. Com isso, dava pouca parada, um funcionamento beirando 100% do tempo e altamente eficientes. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse tipo de equipe nos próximos slides. Vamos entender um pouquinho mais sobre equipes de alta performance, o que elas são e principalmente como é que elas são formadas. Quando a gente fala de equipes de alta performance, nós estamos falando de equipes dentro de empresas que têm talentos específicos, muito bem desenvolvidos, que trabalham com uma forma de cooperação muito forte e entregam resultados constantemente. E não é qualquer resultado. Normalmente, equipes de alta performance entregam resultados fora do padrão, muito além do que é esperado. Essa característica de união ela é bem destacada. Por quê? Porque eles trabalham como uma unidade bélica. Essa acho que é a melhor definição. Eu não sei se você já assistiu um filme chamado 300. É um filme bem famoso e bem interessante. 300 é bem o retrato de uma equipe de alta performance. Por quê? Porque se você pegar esse filme que retrata o desafio desses 300 espartanos, é o que uma equipe de alta performance parece. Por quê? Porque cada componente dessa equipe é altamente especializado e altamente focado no que é importante para o negócio, no que é importante para a área dele. Então eles não têm distração, eles não perdem tempo geralmente. Por quê? Porque eles sabem o que tem que entregar, quando tem que entregar, e melhor ainda, muitas vezes essa turma sabe as melhores práticas que devem ser adotadas. Então não são pessoas que são facilmente enganadas ou ludibriadas. São profissionais de ponta que trabalham dessa forma coesa para atingimento de um objetivo. E eles têm muito orgulho do que eles fazem. Eu comentei na abertura dessa sessão, desse tema, equipes de alta performance, de uma experiência que eu tive no passado, onde havia uma equipe de automação, a equipe mais ou menos, isso que a gente está vendo aqui, eram 5 profissionais trabalhando na automação de uma área grande, fabril. Eles trabalhavam não só na manutenção, mas eles trabalhavam também na implantação de novos equipamentos. E eles trabalhavam desde a fundação do equipamento,
que eu estou querendo dizer para você? Desde a abertura, para colocar um equipamento numa empresa, imagina que eu tenho um equipamento que eu preciso implantar. Dependendo do tamanho do equipamento, eu tenho que preparar uma fundação, como faz em casa. Não prepara toda a estrutura, o baldrame para ter a casa em cima. Dependendo do tamanho do equipamento, eles têm que fazer isso também. E essa turma participava desses novos equipamentos desde a fundação até a implantação definitiva do equipamento. Então eles eram extremamente especializados, cada um na sua função, e davam muito retorno para a companhia. Outra característica dessa equipe é que eles conseguem trocar de papéis. Por quê? No caso que eu estou colocando, para te dar uma ideia, dos 5 participantes, os 5 conheciam muito bem a parte de automação, conheciam muito bem a parte de fundação e também a parte de manutenção dos equipamentos. Então o que acontecia? Se precisasse trocar, imagina que esse profissional que eu estou riscando aqui, ele teve algum problema ou tinha que resolver alguma coisa, um outro profissional tomava o lugar dele sem problema nenhum. Por quê? Porque quando a gente olha a parte de skills, ou seja, quais são as competências que o profissional tem, essa turma aqui andava com essas competências muito similares. E era interessante porque o que importava para eles era o resultado final. Não importa se era esse profissional aqui que estivesse fazendo atividade ou esse da outra ponta. O importante era o resultado final a ser alcançado, independente de quem estivesse fazendo aquela função. E a liderança nesse grupo, ela era muito, eu acho que o termo para te definir isso era flexível. Por quê? Porque eu tinha 5 profissionais trabalhando e dependendo do assunto, dependendo do momento, dependendo do que eles estivessem fazendo, havia uma liderança mais definida. O que eu estou querendo falar com você? Eles não tinham problema de trocar de posições. E isso parece uma coisa sem relevância, mas não é não. Se você tiver profissionais trabalhando, imagina que você tem 3 profissionais aqui, vou citar um exemplo para você. E esse profissional aqui é o líder de uma atividade. Para ele, se ele não for dessa equipe de alta performance, para ele entregar ou abrir mão dessa liderança para um outro profissional da equipe, talvez isso tenha um preço mais amargo a se pagar. Por quê? Porque eles podem não estar na mesma posição ou no mesmo nível do que equipes de alta performance. Nós já comentamos, mas vale a pena reforçar, que eles resolvem problemas rapidamente. E eles trabalham muito para evitar conflitos. Por que isso? Porque você está falando de uma equipe madura, de uma equipe bem resolvida, de uma equipe que sabe o que é certo e sabe o que não é certo. Então, para eles é muito fácil trabalhar proativamente para que os problemas não ocorram, os conflitos não ocorram. Mas quando isso acontece, eles resolvem rapidamente e começam a trabalhar efetivamente sem nenhum problema e principalmente sem ficar nenhum resquício daquele conflito. Marcelo, o que você quer dizer por resquício? Dependendo dos profissionais, um conflito pode gerar marcas. O que são marcas? Eu já presenciei isso algumas vezes. Muitas vezes eu tenho 2 profissionais ou mais, mas vamos pegar 2 aqui, que eles, por um motivo qualquer, têm um conflito. Há uma diferença gerada entre eles. Isso só tem 2 caminhos. Um caminho eu resolvo e nunca mais olho para isso. O segundo caminho é eu aparentemente resolvo, mas essa pedra no caminho vai dar uma topada no meu pé quando eu menos esperar. Então depende muito do profissional. Marcelo, e o que você viu na sua experiência que te faz afirmar isso? Nós estávamos num projeto
projeto de expansão numa fábrica que eu trabalhei, projeto enorme, e durante a discussão do desenvolvimento de um sistema de missão crítica, e nós tivemos um problema. Na verdade, esse problema ocorreu entre dois analistas e eles acabaram aparentemente se acertando no momento. No decorrer do projeto, quando você vai implantar alguma coisa, quando você desenha e desenvolve é uma coisa. Quando você vai colocar para funcionar mesmo, para valer, os ânimos ficam mais acirrados. E nessa época eu lembro que aquela confusão que deu, aquele conflito que deu lá atrás, fez com que esses dois se desentendessem novamente, e o negócio foi tão sério que foi parar no RH. Marcelo, por que você está falando isso? Porque não é tipo de equipe de alta performance. Equipe de alta performance não vai deixar chegar nessa posição de jeito nenhum. Se isso tentar acontecer de alguma forma, eles vão abafar e vão acabar com o assunto entre eles mesmos. Não vai haver esse resquício que vai ficar perdurando e surgindo na hora que você menos espera. Ainda caracterizando equipes de alta performance, nós havíamos comentado que elas têm um foco muito claro do que precisa ser feito e eles concentram energia para o que tem que ser entregue. Marcelo, dá um exemplo aí de energia. Aquela equipe que eu falei para vocês, essa equipe, quando eu tinha que fazer, por exemplo, comissionamento de equipamento, comissionamento eu tenho um equipamento e tenho que fazer ele começar a funcionar para que ele produza um produto para entregar para o cliente. Essa turma rodava, trabalhava turnos de 12 horas continuamente. Então, eles trabalhavam 12 horas, descansavam 12 horas, aí vinha de novo mais 12 horas, e eles revezavam entre os 5 com uma energia muito grande para fazer com que tudo funcionasse como estava previsto. E é interessante quando nós colocamos aqui que eles têm ou aparentam ter a própria consciência, é assim mesmo. Eu falei que eles parecem uma entidade à parte, uma equipe designada. A brincadeira que eu falei dos 300 é bem próximo ao que eles são mesmo, porque eles realmente são ponto fora da curva. Eles são realmente destacados e eles têm o próprio modo de operar, e eu posso ir até um pouquinho além. Eles têm até a própria cultura deles. Vou citar um exemplo para você. Esses 5 que eu conheci, em cima da mesa de cada um tinha um equipamento que a gente chama de PLC. Em cima da mesa de cada um tinha um PLC, porque era uma brincadeira entre eles. Só eles sabiam o que queria dizer o PLC em cima da mesa, mas tinha. E eles tinham também a própria forma de conversar entre eles. Mas uma coisa era muito clara. Eles não eram profissionais de ficar perdendo tempo. E eu vou dar um exemplo para você. Em reuniões, eu já participei de algumas reuniões que eles tiveram. Essa turma é a turma que levanta e sai da reunião. Se a reunião não estiver muito clara de qual é o propósito, de qual é a entrega, eles levantam e saem. Por quê? Porque eles não têm tempo a perder. Obviamente eu estou falando que eles levantam e saem quando o chefe não está presente. Mas se você chama essa turma para participar de uma reunião onde o chefe deles, o líder deles, melhor dizendo, o líder deles não está presente e a reunião não faz sentido, eles saem da reunião sem o menor problema. Nós já conversamos e colocamos, eles têm uma confiança grande entre eles, tanto é que eles conseguem fazer essa troca de posição, e para fazer isso tem que ter confiança. Você não vai deixar um trabalho que você iniciou para que o outro continue se você não tiver muita confiança nessa outra pessoa. Olhando o líder de uma equipe de alta performance, é importante que o líder conheça as características individuais de cada pessoa dessa equipe. Não faz parte desse treinamento, mas quem quiser se aprofundar, tem a avaliação de DISC, ela é bem conhecida, que mostra
como são as personalidades dentro de uma equipe. E você pode aplicar isso também para equipes de alta performance. Se a gente for olhar um pouquinho mais em detalhes, as características desse tipo de equipe, nós conseguimos enxergar uma liderança que é participativa. O que é uma liderança participativa? Uma hora um profissional está liderando, outra hora outro profissional assume e assim sucessivamente. Essa liderança participativa, ela tem também a característica de ter revezamento entre os membros da equipe. Por que isso? Porque para eles o importante é ter o resultado final e não necessariamente quem está na liderança. Então, um pode estar liderando e passar para o outro a liderança, isso sem problema nenhum para eles. Há um processo de tomada de decisão rápido e eficaz, esse processo é muito dinâmico e é próprio desse grupo de profissionais. É claro que quando a gente fala de tomada de decisão, dentro do âmbito onde eles estão atuando. Então, dentro da expertise deles e dentro do cenário que eles atuam, a decisão, ou melhor dizendo, as decisões são tomadas rapidamente. A comunicação também é algo que chama muita atenção, ela é direta, rápida e efetiva também. Então não há ruídos nessa comunicação. Outro aspecto que é bom mencionar é diversidade de opinião. Então eles não têm uma unanimidade, e sim, eles valorizam opiniões diferentes. Por quê? Porque muitas vezes, quando você tem diversas opiniões, é mais fácil e é melhor para chegar numa solução final, que é a solução ótima que o grupo precisa chegar. E eles têm muita confiança uns nos outros e eles sabem que eles podem contar com cada membro da equipe. A gestão de conflitos também é muito efetiva, eles não têm muito problema com isso. Então eles resolvem claramente, há pouco conflito, porque eles são muito alinhados, mas quando ocorre, eles resolvem rapidamente. Por quê? Porque para eles é muito importante manter o moral que essa equipe tem. As metas são bem claras e essa equipe ela participa da definição das metas. Então o líder, quando vai fazer a definição, envolve essa turma e essa turma se compromete à entrega daquilo que foi acordado. E eles têm também muito transparente qual é o papel e qual a responsabilidade de cada um na equipe. E é importante reforçar que tudo isso ajuda a que eles tenham uma relação de cooperação, ou seja, eles se ajudam entre si, o que facilita muito a coordenação do que eles têm que fazer. E a atmosfera, o ambiente de trabalho deles também é muito positivo. Agora nós vamos falar de líderes que já tiveram ou têm equipes de alta performance. O líder nessa situação, ele mais inspira e mantém principalmente o ambiente positivo da equipe do que fica puxando e falando o que tem que fazer. Na verdade, as equipes, os próprios indivíduos, eles se autodirecionam. O que eu estou querendo dizer com isso? Eles não precisam de ninguém empurrando e falando o que eles têm que fazer. Eles já têm direitinho o que é preciso fazer e eles saem para executar o que tem que ser entregue. Tem um clima muito positivo, eles geralmente têm muito entusiasmo e é bem fácil de ver isso, porque a nossa vivência mostra que equipes dessa natureza têm muito senso de humor. Entre eles, eles brincam muito, botam apelido, um tira sarro do outro. É normal você ver esse tipo de tratamento. Por quê? Porque todo mundo ali sabe que eles estão unidos em algo que realmente tem muita relevância para a organização e para a equipe deles. Quando a gente olha o líder
tratando conflitos numa equipe dessa, praticamente isso não ocorre, porque a própria equipe, como nós já falamos, trata os problemas e trata as formas para conter aquilo rapidamente e manter o moral sempre muito elevado. Por que isso? Porque a gente está falando de pessoas que são pessoas sêniores e raramente o líder interfere no que está acontecendo. Pode ter confusão? Pode. Pode ter conflito mais intenso? É raro, olhando a nossa experiência. Por quê? Porque eles são muito unidos mesmo. Mas se houver algum problema que a equipe não consiga resolver, o líder vai trabalhar para voltar ao ambiente que é necessário. Essa parte nós já falamos, a gente está falando de pessoas que se unem para entregar algo acima da média, são pessoas capazes e competentes e têm muito orgulho do que fazem. Aqui nós já abordamos esses itens. O foco grande do líder nesse tipo de equipe está nessa palavra que a gente está vendo aqui embaixo, cooperação. O foco maior do líder é garantir que todos estão com um ambiente agradável e ele está fazendo de tudo para concentrar esforços que a equipe continue com esse grau de cooperação muito alto. Essas equipes, ou melhor dizendo, para essas equipes, o líder ele define metas desafiadoras, são metas bem esticadas que a gente chama. E outro aspecto muito importante é a questão de comunicação, que normalmente essas equipes precisam de uma comunicação muito bem estruturada, porque precisam estar atualizadas e saber como é que estão os andamentos, ou o andamento, melhor dizendo, do que é importante para o negócio e principalmente para a área que eles atuam.